Fala, meu amigo. Você já imaginou como é viver num lugar onde o ar, o chão e até as paredes são puro veneno radioativo? Aqui no curioso mundo infinito, a gente adora explorar os cantos mais estranhos e fascinantes do planeta. E hoje vamos direto para Chernobyl, o palco do maior desastre nuclear da história. Em 1986, o reator número 4 explodiu, transformando uma cidade inteira num deserto de radiação. Milhares de pessoas fugiram, animais morreram e o lugar ficou conhecido como uma zona proibida. Mas será que Chernobyl tá mesmo abandonada? Ou tem vida? E que vida, prosperando no meio desse caos? Se você é novo por aqui, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma dessas histórias que vão te deixar de queixo caído. Preparado para conhecer os segredos vivos de Chernobyl? Então segura aí que a gente vai mergulhar fundo. Vamos começar com o básico. O que aconteceu em Chernobyl? No dia 26 de abril de 1986, durante um teste de segurança que deu muito errado, o reator 4 da usina nuclear na Ucrânia explodiu. Foi uma catástrofe tão grande que liberou mais radiação que as bombas de Hiroshima e Nagasaki juntas. A cidade de Pripyat, pertinho da usina, virou um fantasma da noite pro dia. 50 mil pessoas evacuadas em 36 horas. Casas, escolas, parques, tudo ficou para trás, coberto por uma nuvem invisível de morte. A zona de exclusão, um círculo de 4.200 km² ao redor do reator, foi declarada inabitável. A radiação era tão forte que matava em minutos quem ficasse por perto. Cientistas diziam que nada sobreviveria ali por séculos, mas a natureza, e alguns corajosos, tinham outros planos. Primeiro, vamos falar dos humanos que teimaram em voltar. Sim, tem gente morando em Chernobyl. Depois do acidente, cerca de 350 mil pessoas foram deslocadas. Mais umas 1.200, principalmente idosos, se recusaram a abandonar suas casas. Hoje, restam cerca de 100 a 150 autocolonos, como são chamados, vivendo na zona de exclusão. A maioria são mulheres, as famosas babushkas de Chernobyl, agora com 70 ou 80 anos, que voltaram ilegalmente nos anos seguintes ao desastre. Uma delas, Hanna Zavorotnia, disse: "Me matem, mas não me tirem da minha terra." Elas enfrentaram Stalin, os nazistas, e acharam que radiação não era pior que isso. Vivem de agricultura, criam galinhas, porcos e colhem frutas e cogumelos das florestas. Tudo contaminado, mas para elas é o preço de ficar no lar. Estudos dizem que essas mulheres até vivem mais que as que foram realocadas, talvez por evitarem o estresse de perder tudo. Será que o amor pela terra é mais forte que o medo da radiação? Mas Chernobyl não é só sobre humanos teimosos. Os animais são os verdadeiros reis dessa terra proibida. Logo após o acidente, a radiação dizimou a fauna local. Cães e gatos abandonados vagavam pelas ruas de Pripyat. Vacas morriam nos campos e pássaros caíam do céu. Nos primeiros anos, cientistas acharam que a vida ali estava acabada. Só que com o tempo, algo incrível aconteceu. A natureza voltou com tudo. Sem humanos para atrapalhar, a zona de exclusão virou um santuário selvagem. Hoje, tem mais mamíferos lá do que antes do desastre. Lobos, cervos, javalis, linces, raposas e até ursos pardos foram flagrados por câmeras automáticas. Em 1998, soltaram cavalos de Przewalski, uma espécie quase extinta, e eles estão se reproduzindo como nunca. A floresta tomou conta das ruínas e o silêncio da cidade fantasma agora é quebrado por uivos e galopes. Será que a radiação virou um empurrãozinho para a vida selvagem? Agora, vamos aos monstros que todo mundo quer saber. Tem mutantes em Chernobyl? Bom, logo após o acidente, os relatos eram assustadores. Fazendeiros viram bezerros nascendo com 2 cabeças, porcos com pernas extras e galinhas com bicos deformados. Um vídeo viral até mostrou um suposto crocodilo mutante, mas muitos dizem que era montagem. A radiação mexe com o DNA, sim, e causou mutações bizarras nos anos 80 e 90. Pássaros com asas tortas, sapos com olhos a mais, coisas que parecem saídas de filme de terror. Mas hoje, os cientistas dizem que as mutações graves estão diminuindo. Os animais que sobrevivem parecem ter se adaptado. Lobos de Chernobyl, por exemplo, foram estudados em 2024 e mostram sinais de resistência ao câncer, com genes que protegem contra danos da radiação. Será que a evolução está criando super-animais para chamar Chernobyl de casa? E tem mais, as criaturas microscópicas que desafiam tudo que a gente conhece. Em 1991, cientistas mandaram um robô pro reator 4, o lugar mais radioativo do planeta, onde humanos não entram nem com roupa de proteção. Lá dentro encontraram uma surpresa, uma gosma preta grudada nas paredes. Não era sujeira, era vida. Eram 37 espécies de fungos mutantes, chamados radiotróficos, que se alimentam de radiação. Esses fungos fazem algo chamado radiossíntese, tipo uma fotossíntese, mas com raios gama em vez de luz solar. Eles têm melanina, o mesmo pigmento da nossa pele, que transforma a radiação em energia para crescer. São tão resistentes que enquanto humanos morreriam em segundos ali, eles prosperam. Cientistas tão loucos para usar esses fungos em tecnologias futuras. Imagina astronautas com escudos anti-radiação feitos deles. Esses monstrinhos estão ajudando a limpar Chernobyl, mas só sobrevivem onde tem radiação alta. Fora dali, eles morrem.
Por falar em perigos, não dá pra esquecer o pé de elefante, a coisa mais mortal de Chernobyl. Não é um monstro vivo, mas uma massa de lava radioativa que se formou no reator 4 depois da explosão. Feita de urânio, concreto derretido e outros materiais, essa geleia nuclear tem 2 metros de largura e pesa centenas de toneladas. Nos anos 80, só chegar perto dela matava em minutos. 300 segundos de exposição eram fatais. Hoje, coberta por um sarcófago gigante construído em 2016, ela tá menos letal, mas ainda é um lembrete sombrio do acidente. Cientistas dizem que ela vai ficar radioativa por milhares de anos. Será que algum dia a gente vai poder chegar perto sem medo? E os cachorros de Chernobyl, quando os moradores fugiram, deixaram para trás milhares de pets. Esses cães viraram os intocáveis de Chernobyl, descendentes dos abandonados, vivendo em matilhas pelas ruínas. Eles não têm mutações visíveis, mas estão cheios de radiação que não dá para tocar neles sem risco. Mesmo assim, são quase um símbolo do lugar. Sobreviventes improváveis, brincando entre prédios caídos. Organizações como a Clean Futures Fund levam comida e vacinas para eles, mas ninguém os adota por causa da contaminação. Será que esses cachorros são prova de que a vida sempre acha um jeito? Chegamos na metade do vídeo, e eu quero saber qual dessas criaturas te surpreendeu mais. As babushkas que desafiam a radiação, os lobos resistentes ao câncer, os fungos que comem raios gama ou os cachorros intocáveis. Deixa aí nos comentários o que te fez arregalar os olhos. E se você já ouviu alguma história louca sobre Chernobyl, vamos ver quem tem as melhores teorias aqui no Curioso Mundo Infinito. Vamos falar da flora agora, porque até as plantas estão diferentes em Chernobyl. Nos anos após o acidente, as árvores ao redor do reator viraram o bosque vermelho. Pinheiros que ficaram laranja por causa da radiação e morreram em massa, mas hoje a vegetação voltou com força. Tem árvores tortas com troncos que parecem derretidos e gramíneas que crescem em formas esquisitas. Em 2016, pesquisadores viram que insetos como aranhas fazem teias assimétricas por lá, e besouros vermelhos, parecidos com joaninhas gigantes, estão por toda parte. A radiação mudou a biologia delas, mas não acabou com elas. Será que Chernobyl tá virando um laboratório vivo da evolução? E os pássaros? Alguns sofreram muito. Andorinhas com bicos duplos ou asas quebradas foram achadas nos anos 90, mas outros estão voltando. Águias, corujas e até grôs foram vistos voando sobre a zona. Em 2020, um estudo mostrou que aves migratórias passam por lá sem problemas aparentes. A radiação ainda está no solo, na água, na comida. Então esses animais estão contaminados por dentro. Mesmo assim, sobrevivem. Um pesquisador disse uma frase que resume tudo. Quando o homem sai, a natureza floresce, até no pior lugar do mundo. Será que Chernobyl é um aviso do que a gente faz com o planeta ou uma prova de que a vida sempre vence? Por último, tem os trabalhadores que ainda estão lá. Cerca de 7.000 pessoas, entre cientistas, guardas e engenheiros, entram e saem da zona de exclusão todos os dias. Eles moram em Slavutic, a 30 quilômetros dali, e trabalham em turnos de 15 dias para não acumular radiação demais. São eles que cuidam do sarcófago, monitoram os níveis de contaminação e estudam os monstros que a gente está falando. Durante a invasão russa em 2022, os soldados tomaram a usina por semanas, e os trabalhadores tiveram que ficar lá dentro, improvisando chuveiros e dormindo nos escritórios. Mesmo com a guerra, Chernobyl segue viva e perigosa. E aí, o que achou desses segredos vivos de Chernobyl? Dos fungos radioativos às babushkas teimosas, dos lobos mutantes aos cachorros intocáveis, esse lugar prova que a vida é mais forte e mais estranha do que a gente imagina. Qual história te marcou mais? Deixa seu comentário aqui embaixo e conta pra gente. Se tiver uma ideia de outro mistério pra gente explorar, escreve também, porque aqui no Curioso Mundo Infinito a gente ama sugestões. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum segredo que a gente vai revelar por aqui. Até a próxima, e cuidado com o que você encontra se olhar pro céu ou pro chão de Chernobyl.